dizer que a ANAPAR realmente hoje é uma das principais associações de previdência que discute abertamente o tema, com críticas, sugestões, então, o que é muito importante para o setor, né? Sobretudo com a perspectiva de melhoria. Bom, e o meu desafio aqui é falar um pouco sobre a gestão baseada em risco, né? Eu acho que tanto o Henrique quanto o Dr. Flávio Martins já deram uma introdução importante sobre os assuntos da economia, os assuntos da segurança jurídica. E eu pretendo aqui, se puder colocar, Patrícia, minha apresentação, eu pretendo conversar nessa meia hora, Altair, colega, sobre a parte de risco, né? Pode seguir, por favor. A apresentação está longa, mas eu sei que, na verdade, é só um apoio do que eu pretendo falar, pretendo discorrer. Então, ela está dividida em 4 partes. A primeira parte, falar um pouco do conceito de gestão, dos princípios e da importância das entidades de previdência terem a perspectiva dessa gestão baseada no risco, sobretudo tanto para a parte dos investimentos, né? A entidade ela é uma entidade que faz gestão de risco, né? Então ela não deve evitar o risco, mas ela deve gerir os riscos, né? Grande parte da aposentadoria depende desse desempenho baseado em risco, sobretudo nos planos de contribuição definida, em que o risco é maior para o participante. Então, essa preocupação e essa gestão ela é fundamental. Falar um pouquinho também sobre a visão do regulador, né? De como ele enxerga essa gestão de risco, porque se o regulador e o fiscalizador não tiver essa visão do risco, realmente pode comprometer os dirigentes, né? E os resultados. Então, falar um pouquinho também de como é visto pelo supervisor esse tipo de gestão. Quero falar um pouco também sobre a questão dos atos regulares de gestão. Hoje, com a minha experiência aí, tanto como supervisor e do outro lado do balcão como gestor de fundação de previdência, me preocupa muito esse viés que se tem dos atos de gestão. Eu acho que realmente hoje há uma carência em se reafirmar o ato regular, de valorizar o ato regular de gestão, para realmente valorizar e empoderar os gestores na tomada de decisão. Então, falar rapidamente disso e no final, falar um pouco das perspectivas, dos desafios nessa área. Pode passar? Bom, aqui só um conceito, né? O que é importante falar que a questão do risco, ela não deve ser... Há uma diferença entre o risco e a incerteza. Então, o risco é tudo aquilo que a gente consegue identificar, consegue mapear, consegue medir. E se a gente consegue fazer isso tudo, a gente pode mitigar e minimizar o risco. Então, é importante a gente ter o conceito da gestão de risco a partir dessa definição. Ou seja, o risco ele pode ser um problema, mas ele pode ser uma oportunidade também. E a partir disso, a entidade vai estabelecer lá uma forma de governança desse risco, vai estabelecer uma política, um programa, vai tratar os riscos para seus processos de trabalho, eu vou mostrar um pouco isso. Então, é perfeitamente possível fazer a gestão baseada em risco. Pode passar? Bom, aqui o conceito, sobretudo, da importância da gestão de risco, para a gente entender que a gestão de risco numa entidade de previdência, ela pode trazer benefício ao participante, sobretudo aumentando o valor do benefício futuro do participante, melhorando as decisões, né? Sobretudo na governança, e ela tem como objetivo principal preservar e aumentar o valor da fundação, sobretudo visando lá o objetivo principal, que é pagar o benefício aos assistidos. Ela pode promover maior transparência, né, e melhorar os padrões de governança também. Então, a gestão baseada em risco ela tem esse valor que precisa ser compreendido, aí, sobretudo pelos dirigentes e pelo próprio segmento. Pode passar? Bom, os principais princípios é que ela, como eu disse, ela cria e protege valores da instituição, ela tem que ser parte integrante de todo o processo de trabalho, ou seja, nós estamos falando de uma fundação que é gerida, está aí o Henrique, que foi presidente da Petros, Marcel, que foi diretor da Previ, sabe que uma gestão de uma entidade grande, como essas duas entidades, ela demanda realmente, é caro, né, essa gestão baseada em risco,
mas ela vai demandar o quê? Identificar os processos de trabalho, tratar os processos de trabalho, manualizar os processos de trabalho, e ter um sistema que perpasse todo o processo decisório da fundação. Então, ela é importante, sobretudo, por essa abordagem. Tá? Então, ela tem que ser transparente, se utilizar das melhores informações disponíveis, estar alinhada ao contexto e ao perfil de risco da fundação. Então, esse entendimento da gestão baseada em risco, independente do porte, da complexidade da fundação, ela tem que entender o contexto em que a fundação está inserida, né, e estabelecer essa gestão àquele perfil da fundação. Pode passar? Bom, além disso, é possível se ter um programa, né? Então, você vai, além de quantificar o risco, identificar os riscos, você vai estabelecer um programa de gestão de risco, identificando as responsabilidades, planejando as atividades, estabelecendo uma metodologia, delimitando os limites, né, de exposição. Então, o Henrique falou muito bem na abertura dos investimentos na economia real, quer dizer, você vai delimitar qual que é a sua capacidade, qual que é a sua tolerância, sobretudo para aqueles investimentos alternativos, investimentos mais arriscados. Então, não necessariamente significa evitar esse tipo de investimento, mas você, na verdade, mergulhar para entender melhor e manter limites, né, dessa exposição a esse tipo de investimento. É importante, se for possível, dependendo do tamanho e da complexidade da entidade, ter uma área específica, especializada nessa área de risco, né, e conformidade. Pode passar. Hoje, as entidades, sobretudo as médias e grandes, elas trabalham nesse conceito que a gente chama de 3 linhas, né, de gestão de risco. A primeira linha de gestão de risco, ela é da própria área proprietária do risco. Então, nós estamos falando, por exemplo, da área de investimento. Então, na área de investimento, eu tenho lá a área que faz a análise, a área que cuida do monitoramento, a área que cuida das operações propriamente dita. Então, essa questão do risco, ela está detida, sobretudo, na primeira linha, lá na área de negócio da entidade. Então, quem melhor pode dizer sobre a abordagem do risco é aquela área especializada da fundação. A segunda linha é exatamente essa área de conformidade, sobretudo se tiver também um comitê. A terceira é a auditoria interna. Hoje não é obrigatório para as entidades, mas grande parte das entidades tem uma auditoria interna vinculada ao Conselho Deliberativo. Você fala, inclusive, em quarta linha aí, para comitê de auditoria, que existe, sobretudo, nas entidades sistematicamente importantes. E você tem ainda a auditoria externa, seja a auditoria externa independente, seja a própria fiscalização do patrocinador e a fiscalização da Previc, e agora também do Tribunal de Contas, que a gente precisa resolver a situação da atuação dos tribunais de contas. Eu quero falar um pouquinho mais à frente, mas também constitui uma linha dessa gestão de risco. Pode passar? Bom, aqui, só para ilustrar, quer dizer, quando a gente fala de gestão de risco, existem metodologias, né, para que as organizações estabeleçam uma gestão baseada em risco. Basicamente, são 3 os modelos. Um é o modelo americano, né, desse comitê aí chamado COSO, que é de 2004, que, na verdade, a grande maioria das empresas, das instituições financeiras utilizam essa metodologia. Ela foi desenvolvida em 2004 pela Price. O Brasil, sobretudo, utiliza grande parte das organizações do Brasil essa metodologia. Tem uma metodologia britânica, lá do Tesouro Britânico, que, sobretudo, é muito aplicado também na Europa. O Brasil tem uma metodologia, né, que é a ISO 31000, da ABNT, né, que é uma instituição privada, que também se aplica essa questão da gestão de risco. Então, eu acho que cada entidade é válido se utilizar de uma metodologia. Na minha experiência, por exemplo, na FUNPRESP, a gente se valeu da experiência do COSO. Pode passar? Bom, aqui eu trouxe só um desenho de como é que está organizado, não vou me deter, das 3 metodologias. Pode passar? É importante dizer que, então, dependendo da estrutura da entidade, cada uma vai adotar uma metodologia, todas têm que ter uma matriz de risco, hoje é obrigatório pela Resolução 13. O que é essa matriz? É uma matriz em que você vai
colocar dentro desses dois vértices aqui, desses dois eixos, né, tanto de impacto quanto de probabilidade, todos os seus processos de trabalho. Então, por exemplo, uma entidade que tem lá 200 processos de trabalho. O que eu estou falando de processo de trabalho? Receber a contribuição, cotizar a contribuição, aplicar as contribuições, manter controle, fazer atendimento, quer dizer, cada ponto de trabalho é um processo de trabalho. Então, você vai situar os seus processos de trabalho dentro de uma matriz de risco para saber se aquele processo de trabalho, né, é um processo de trabalho que tem controle, em que o risco é baixo, se o risco é médio, se o risco é alto, e aí sim você ter uma intervenção. Tá? Pode passar? E essa intervenção ela vai se dar exatamente em função do tratamento de risco. Então, por exemplo, eu posso evitar um risco que eu defini e coloquei naquele quadrante da matriz de risco, eu posso melhorar, mitigar, minimizar o risco que está ocorrendo, né? Eu posso talvez contratar uma empresa para me ajudar no processo de trabalho, eu posso contratar mais gente, eu posso contratar um sistema. Então, ao identificar todos os processos, colocar ele na matriz de risco, eu vou dar um tratamento adequado para cada processo de trabalho, para que aquilo, na verdade, no futuro possa... É lógico que você vai dizer assim, Ricardo, todos os processos de trabalho vão estar dentro de uma matriz de baixo risco, de baixo impacto? Não. Você pode ter processo de trabalho, é natural que você tenha processo de trabalho que esteja num quadrante alto de risco, não necessariamente aquilo é ruim. O que você precisa entender é que você precisa ter uma atuação, ser proativo, exatamente para que aquilo não derrame lá para um prejuízo, para algum problema de gestão dentro da entidade. Pode passar? Aqui eu trouxe um exemplo de sistema, né? Hoje existem vários sistemas tecnológicos que permitem os gestores das entidades ter esse controle, né, sobre uma gestão baseada em risco. Aqui é um sistema público chamado Ágata, é utilizado no setor público, ele é disponível, ele é free, né, em que você pode colocar todos os processos dentro desse sistema, manter o controle, disciplinar, definir os processos de trabalho, em que pode passar um pouco. Eu coloquei várias telas aqui, não pretendo percorrer, até porque é muito grande. Não sei se todo mundo está vendo, mas aqui você vai, dentro de cada etapa do processo de gestão de risco, você vai definir os processos, listar os processos, né, manualizar os processos. Então, para isso, como é uma gama muito grande de informação, pode passando, por favor. Pode passar. Então, como é uma gama muito grande de informação, pode passar. É importante que a entidade tenha um sistema que permita a ela fazer esse gerenciamento, né? Ou através de uma área especializada, dedicada, e isso é importante que os gestores entendam que isso é importante para a organização e funcionamento da entidade, porque isso agrega valor, sobretudo nos processos decisórios, né? Tanto da diretoria, quanto do conselho, quanto nas áreas técnicas, quanto nos comitês técnicos que existem na fundação. Agora eu queria que você fosse lá para o slide 29, Patrícia, por favor. Bom, mais um, por favor. Então, aqui eu fiz a primeira parte, né, dessa parte da gestão de risco, mostrei a parte dos conceitos, a importância, os princípios, como se trata, as metodologias e até um sistema, né, aplicado. Agora eu queria um pouco compartilhar com vocês de como se espera uma visão, né, do supervisor em relação até porque o supervisor ele exerce seu poder de polícia, né, então ele precisa dizer, viu, doutor Flávio, que percorreu isso sobre a questão do aparato normativo, se ele vai usar o poder de polícia dele, né, através do cacetete ou através da orientação, da educação, né, do controle das atividades dentro da entidade. Então, para a entidade que vai adotar uma visão, né, e uma gestão baseada em risco, é importante que ela entenda a visão do supervisor, porque cabe ao supervisor, né, está lá no artigo 3º da Lei Complementar 109, a ação do Estado, como é que vai se dar essa ação do Estado. É isso que eu pretendo falar um pouco aqui. Pode passar? Então, nós já falamos um pouco da gestão de risco. A questão da supervisão baseada em risco, ela foi adotada a partir desse modelo aí do Banco Mundial, de 2000 eu estava até na Previc nessa época, 2010, 2011, né, em que se estudou, comparou, nós mandamos a equipe para fora do Brasil para estudar a implantação desse modelo,
E esse modelo, de lá para cá, ele vem desenvolvendo. Acho que talvez teve algumas lacunas, mas me parece que o objetivo tem sido, na verdade, ter uma supervisão baseada em risco. Pode passar? Até porque a própria exposição de motivos do regime geral de previdência complementar, hoje na Lei Complementar 109, dizia claramente que o objetivo da ação do Estado não era arrecadar recursos por meio de aplicação de multa, mas inibir as práticas de irregularidade, e dessa forma assegurar a solvência do regime, bem como a defesa dos direitos dos participantes. Então, o pressuposto básico da atuação do Estado seria realmente trabalhar a rigidez, o equilíbrio econômico e financeiro e a solvência do regime, com o objetivo de defender os interesses dos participantes. Pode passar. Aqui é uma matriz, aqui é uma pirâmide que ela traz, na verdade, como se dá essa atuação do Estado. Está em inglês, porque é do Banco Mundial, mas é simples, O primeiro pilar lá embaixo da pirâmide seria uma ideia de regulação para todas as entidades. Você vai evoluindo nessa ação, sobretudo mais contundente, do papel do Estado. Então, assim, na medida em que está dando certo, trata lá do ponto de vista regulatório, ou seja, todas as entidades têm que se adaptar. Na medida que vai tendo problema, enfim, irregularidades, você vai aumentando, talvez o porrete, a cacetada que o Estado vai dar, passando lá por processos de enforcement, processos punitivos, processo de intervenção e até um processo de liquidação extrajudicial. Então, esse é o parâmetro da atuação do Estado, sobretudo num setor tão regulado como é o setor de fundos de pensão no Brasil. Pode passar? Aqui, essa visão baseada em risco, em contraponto a uma visão tradicional. Então, o que se espera dessa atuação do Estado é que ela realmente possa induzir a gestão de risco, porque dependendo da atuação do Estado, você vai induzir que a entidade evite o risco, E o Henrique mostrou muito bem, quer dizer, tomar o risco, tomar a decisão de investimento alternativo, investimento na economia real, envolve risco, Envolve risco do projeto, envolve risco de governança, envolve risco do gestor. Então, cabe àqueles dirigentes da fundação ter essa preocupação, fazer uma boa gestão de risco, com o objetivo que aquele investimento possa performar. Então, o que se espera hoje do supervisor é que ele tenha realmente, saia dessa visão tradicional, de prescritivo, intermitente, pontual, mas que seja uma visão mais proativa, prudencial e que possa realmente induzir as entidades a essa gestão de risco. Pode passar? Aí, se a gente lê lá os relatórios hoje da Previc, que é o supervisor das entidades de previdência, o que a gente... Então, eu extraí lá de 3 relatórios, o relatório de gestão integrado, o acordo de metas de gestão e desempenho da Previc, o relatório de estabilidade, pode passar, alguns pressupostos dessa atuação em termos da supervisão baseada em risco. Então, a Previc está dizendo o quê? Que a supervisão efetuada pela Previc, ela busca ser abrangente, proativa, intrusiva, com enfoque prospectivo e preventivo. Está dizendo que o modelo de supervisão é recém-implantado e promove ações com foco no risco, dizendo que vai ser atribuída uma nota relativa à situação econômico-financeira, aos riscos e controles internos da governança. Quer dizer, essa nota ela nunca foi divulgada. A cada ciclo de supervisão, está dizendo que a Previc faz reuniões específicas para a devolutiva dos resultados. Também é novo. Durante 9 anos que eu tive na FUNPRESP, essa reunião de devolutiva nunca existiu. Quer dizer, a atuação da supervisão, ela sempre foi, pode passar, por favor, sempre foi no sentido de pedir informação, mas nunca se teve um relatório final, nunca se teve uma reação, uma espécie de feedback de como estava a gestão. Além disso, está se dizendo, em 2021 foi implementada a metodologia de supervisão baseada em risco e controle nas atividades da supervisão permanente, com base em 3 pilares: governança, risco e gestão de risco e aspecto financeiro, de modo a induzir a alta governança das entidades a aprimorar seus controles internos. Pode passar? Além disso, a Previc está dizendo que foram criados manuais de fiscalização, ou seja, existe manual. Acho que os
os fiscalizados não conhecem esses manuais, né? É importante conhecer. E tem uma primeira versão de um sistema informatizado, chamado Sistema Virtus. Também seria importante conhecer como é que funciona esse sistema Virtus. Para 2022, além da execução dos 2 pilares, está prevista a execução do 3º pilar, dos aspectos econômicos e financeiros. Além disso, está se pensando em seminários para discussão entre as equipes fiscais de todo o país com revisões dos manuais. Então, talvez para as quase 270 entidades, era importante o fiscalizador realmente apresentar com mais clareza os seus objetivos de supervisão, né? Até para se evitar surpresa perante as entidades. Pode passar? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, desses pedidos de informação que a Previc, na verdade, ela tem imposto às entidades, né? Às vezes informação que você já até mandou lá regularmente, do ponto de vista contábil, atuarial, de investimento, e até mesmo de governança, a fiscalização ela pede novamente para a entidade. Então, aqui você tem solicitações de informação e documentos e que você não tem retorno, né, do que é feito com esse material. Pode passar? Aqui eu trouxe tá pequeno, não sei se vocês estão podendo acompanhar, na verdade, a área de supervisão ela tem um programa anual de fiscalização, ou seja, todo ano ela vai fiscalizar a certa quantidade de operações, a certa quantidade de entidades, né? E a supervisão ela está organizada na ação fiscal direta, ou seja, em loco, em monitoramento à distância, ou supervisão indireta, em ação fiscal interna, né, em diligências e outras demandas. Então, aqui tem uma matriz de risco, vocês estão vendo aqui no canto inferior. A Previc disse que em 2021 ela fiscalizou 41 entidades diretamente, né? Então, me parece que através de fatores de risco, em que ela vai colocar, situar as entidades nesses quadrantes e vai ter uma fiscalização direta. Então, hoje são 95 auditores, né, que fiscalizam as entidades. Então, esse, na verdade, é a parte operacional de como se dá essa supervisão, que a gente espera que seja baseada no risco efetivamente. Pode passar? Bom, aqui, já indo para o final, eu trouxe também uma preocupação hoje presente no âmbito das entidades, lá na FUNPRESP a gente vivenciou isso, sobre a atuação dos tribunais de contas. Talvez o doutor Flávio vai se lembrar lá de 2012, 2011, 2010, quando teve aquela discussão da PUT, lá da empresa de telecomunicações. Naquele momento se tinha uma visão de que os tribunais de contas eles teriam um papel de segunda ordem, né, que a gente chama, que é fiscalizar os patrocinadores. E a partir de 2012 se teve uma mudança de entendimento e hoje o Tribunal de Contas fiscaliza diretamente as entidades. Eu, no meu tempo lá, pelo menos no último ano, foram 6 fiscalizações de tribunais de contas. Então, a gente tinha, na verdade, às vezes uma duplicidade de esforços de atendimento. Tanto a Previc, às vezes simultânea, a Previc e o TCU. Aqui eu trouxe um exemplo, não citei a entidade, mas de um acordo tratando de uma entidade relacionada a investimentos. Então, aqui essa situação aqui tratava de investimento em FIP, Fundos de Investimento e Participação. Houve uma representação da equipe de auditores do TCU sobre uma entidade, envolvendo lá a possibilidade, né, de risco iminente de investimento da entidade em novos FIPs, o que é um absurdo, né? Quer dizer, se o cardápio de investimento está ofertado, a entidade avaliou o risco, viu a oportunidade, por que ela não poderia realizar aquele investimento? Então, aqui, hoje é uma situação que, na verdade, que é um risco duplo que está acontecendo. O dirigente, hoje, ele está sujeito ao regime disciplinar do decreto 4942, que ele conhece, e é um regime disciplinar que ele não conhece, que está no âmbito do TCU. E olha que o TCU tem feito algumas estripulias. Então, além de multa, testado de inidoneidade, bloqueio de bens, fazendo determinação, exigências. Então, hoje isso traz uma insegurança muito grande por exemplo, aqui ele está dizendo nessa representação que existe uma ausência de mapeamento de risco operacional, que a área de risco está com estrutura insuficiente, não realiza
avaliação de risco de concentração em setores. Quer dizer, são afirmações muito contundentes, né, para uma fiscalização. Pode passar? A entidade se manifestou dizendo que numa medida que não era necessário, né, uma cautelar lá, uma liminar impondo a essa exigência de não investimento no fundo de participação, até porque a entidade está se preparando, pode passar. E o acórdão final, aí do conjunto lá do colegiado dos ministros do Tribunal de Contas, foi no sentido de recomendar lá que se a entidade se ajustasse o seu ciclo de mapeamento de risco, que ela realizasse devidos ajustes no processo de seleção de novos investimentos em private equity, que ela aprimorasse o processo interno de seleção de gestores terceirizados. Quer dizer, aqui sim a gente está vendo uma fiscalização bem intrusiva, quase que o fiscal fazendo a gestão, né, sobretudo dessas operações de investimento que são tão especializadas, que requer um conhecimento muito dedicado, como o Henrique falou na abertura. Então, isso traz um risco, quer dizer, eu diria que isso aqui traz uma gestão que não é muito gestão baseada em risco, mas gestão baseada no medo, né? Já que eu tenho a Previc e vou ter o TCU, na verdade, criando talvez uma dualidade nessa supervisão. Pode passar? Bom, pode passar. Um ponto importante que eu queria destacar aqui nessa oportunidade no Congresso da ANAPAI, que eu acho que hoje a gente está sentindo falta, pelo menos eu fui dirigente 9 anos, dessa abordagem da valorização do ato regular de gestão. Hoje, na supervisão, a gente tem tido um nível de exigência muito elevado, com muito órgãos de controle, com muita... Já se parte do pressuposto que o dirigente está fazendo alguma coisa errada, quando, na verdade, deveria se valorizar o ato regular do gestor, né? Sobretudo quando ele está buscando o risco, tomando decisões de risco em prol da entidade, em prol do participante. Então, hoje só quem trata disso é a Resolução 13, até mesmo a Instrução 4 da Previc, ela reconhece que há um ato de gestão, mas que ela não responde à consulta, pode passar. O próprio decreto do regime sancionador, que é de 2003, são quase 20 anos, ela trata da possibilidade de regularizar o ato, mas não há, talvez, uma regulamentação em que se valorize, aqui até uma própria lei aí de 2019, em que se garante, né, o direito da pessoa, tanto física e jurídica, dessa presunção de boa-fé dos seus atos praticados, então, nessa atividade. Então, eu acho que eu sinto pouco hoje a ausência dessa valorização do ato regular de gestão, para que se parta do pressuposto de que o dirigente ele é competente, ele é capaz e possa induzir essa gestão baseada em risco. Pode passar? Bom, e por último, pode passar? Aí, uma análise aí de perspectiva, o que eu sinto? Que hoje está faltando essa mentalidade de que o dirigente possa assumir o risco, entendendo que a entidade é uma entidade que tem que fazer gestão de risco, é a gestão de risco dos investimentos, é a gestão de risco atuarial, porque isso pode trazer benefícios, né? Então, às vezes, é uma conjuntura macroeconômica que é desfavorável, mas, de repente, o gestor toma decisões e que aquilo pode se reverter em benefício do plano, né? Então, se tem hoje uma insegurança jurídica com relação a essa possibilidade de tomar o risco de forma adequada. Eu acredito que é preciso, para essa gestão baseada em risco ser mais efetiva, mudar o regime sancionador. De 2003 para cá, muita coisa já aconteceu, né? Então, você tem hoje mecanismos, né, por exemplo, o mecanismo lá do artigo 22 do decreto precisa ser aperfeiçoado, né? Uma espécie de um waiver. Você precisa melhor tipificar as infrações, melhor ter uma dosimetria, né, das infrações, né, das sanções. Enfim, esse decreto, eu acho que ele precisa ser revisto. O setor foi muito machucado nesse período recente, então a gente precisa... hoje eu sinto uma espécie de crise reputacional no setor. A gente precisa resgatar a ideia de que o setor ele entrega pagamentos de benefício, ele tem um histórico de desempenho, e precisa, com certeza, mostrar esse lado positivo do setor e a perspectiva. Nós estamos falando aqui do futuro das pessoas, futuro das famílias,
e o setor de previdência complementar fechado, ele é capaz de oferecer essa solução ao país. Regularizar ou regular o ato de gestão, redefinir o papel, né, do Tribunal de Contas para se evitar esse sombreamento, essa dualidade, né? Então, eu não conheço nenhum setor, viu, Flávio, em que você tem dois fiscais. Você está andando de carro, você para na primeira esquina, para na segunda esquina, e o cara te pede a sua carteira, o documento do carro. Então, precisa ter realmente uma harmonia da ação do Estado. Como é que ela vai se dar? Se ela vai se dar através de um órgão, ou de 2 órgãos, ou de 3 órgãos, né? Isso não acontece no setor financeiro, isso não acontece no setor de seguros, isso não acontece no setor do mercado de capitais. A Previc talvez pudesse melhorar um pouco essa comunicação aí da sua metodologia de supervisão, né? Apresentar o programa às entidades, ter um relatório de feedback realmente positivado, né? Para que traga maior segurança. Não que, né, vai elogiar, mas que possa indicar lá onde a gestão precisa melhorar. A regulação precisa induzir incentivos de boas práticas de gestão de risco. A fiscalização precisa ser mais orientativa e menos punitiva, entendendo que a gestão de risco nas entidades pode trazer benefícios financeiros e previdenciários aos participantes e assistidos. Pode passar? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que